Olá, boa noite. Vamos aqui para a nossa live. Nossa live no dia que começa a era de Aquários, né? Uma área que traz muita esperança para muita gente, as conjunções com Júpiter, e esperamos que isso ajude o nosso planeta que está precisando realmente de uma ajudazinha, vocês não acham? A gente está vivendo esse momento agora de outras notícias sobre a questão toda do Covid, né? E essa segunda cepa, essa mutação que que foi descoberta em Londres, né? E que está trazendo uma série de reflexões e ações de outros países com relação a isso. Vamos saber melhor o que está acontecendo, vamos entender mais desse assunto hoje com uma pessoa muito especial, que é o Dr. Mário Geller. Ele é imunologista e alergista, membro da Academia do Rio de Janeiro, de Medicina do Rio de Janeiro, mas também da Academia de Alergia, Asma e Alergia Asma dos Estados Unidos, do Colégio também Americano de Asma e Alergia e da Organização Mundial de Alergia. Quer dizer, o Dr. Mário Geller é um cientista, um estudioso sobre a questão toda da imunologia e da alergia, então nós vamos poder perguntar a ele muitas coisas sobre as vacinas, sobre as alergias com relação à vacina e alergia, se isso é uma coisa que pode trazer algum benefício para quem toma remédio para alergia, né? E várias questões que estão aí para a gente poder entender. Eu vou olhar aqui, muita gente já entrando. Obrigada a vocês que nos veem sempre aqui. Estou procurando aqui ver se ele já entrou, estou vendo outras pessoas aqui, Dr. Miguel Padilha, um oftalmologista maravilhoso que eu já entrevistei aqui, Luísa Vilela, Mercedes, Orleans Bragança, Cláudio Pereira, meu marido. Estou procurando aqui o Dr. Mário Geller, para ver se ele já entrou. Não estou vendo ele aqui ainda. Ah, achei ele aqui. Já estou pedindo para ele entrar, que vai nos dar muitas explicações sobre esse momento. Estou esperando ele aqui entrar. Esse suspense dessa entrada, né, gente? Vocês sabem. Eu até mudei de lugar aqui. Estou até com esse fone para ter mais certeza que vocês estão me ouvindo muito bem. Eu estou aqui aguardando o Mário Geller. Está mostrando aqui que ele já foi chamado, mas ele ainda não entrou. Vamos assim aguardar um pouquinho para ver se ele entra. Eu estou aqui aguardando ele. Vocês viram as notícias hoje, né? Holanda fechando a Inglaterra. Ué, Mário Geller não conseguiu entrar. Vou de novo aqui. De novo chamando. Itália já teve casos dessa mutação nova. Ah, o doutor Mário aqui. Mário, que prazer. Prazer, Mário. Conseguimos nos conectar, porque às vezes fica uma dificuldade essa conexão da internet, é sempre um suspense. Isso é verdade. Está me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Ah, que ótimo. Mário, eu estava falando que você é uma pessoa que pode nos dar muitas informações importantíssimas. Já conversamos bastante antes dessa nossa live. E queria que você nos dissesse como é que você está vendo esse momento agora, até porque teve esse fato novo, que é essa mutação que apareceu na Inglaterra e está desencadeando uma série de ações dos outros países fechando as suas fronteiras. Então, eu gostaria de ouvir você nesse momento. Tá bom. Então, boa noite a todos. Eu acho que é muito importante, antes de nós focarmos no problema que foi levantado agora, fazer um pequeno resumo de como o sistema imunológico funciona numa virose e como ele funciona numa virose que é nova, que é a do SARS-CoV-2, do coronavírus. Então, o que eu vou fazer, antes de entrar nesse grande problema que nós estamos tendo, inclusive, acabei de receber uma novidade de primeira mão que acabou de chegar meia hora atrás da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia sobre essas reações alérgicas à vacina. Eu vou te dar em primeira mão
essa Que informação. ótimo. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, nós estamos vivos e bem porque o sistema imunológico está adequado, ele está íntegro. E para isso ocorrer, milhões de anos ocorreram de evolução nos mamíferos e até chegar ao ser humano. Então, esse sistema imunológico, nós podemos dividir em duas partes. Ele tem uma parte inata, com que a gente nasce com ela. E aí vem os genes que a gente herda do papai e da mamãe, para o bem ou para o mal. Bom, e essa imunidade inata é muito importante nas viroses. Então, é uma imunidade com que a gente nasce. Tá? Então, nela tem várias células, tem várias substâncias, moléculas que existem. Tem 3 grupos importantes que tem a sigla ILC1, 2 e 3, que seria, vem do inglês, que seria célula linfóide inata. A número 1 é a que protege contra o vírus, contra micro-organismos que estão dentro ou fora de células. E ela é muito importante. E nela nós temos os interferões. Esses interferões, eles alfa e beta, eles são realmente eficazes contra vírus, evitam a replicação do vírus, etc. A do tipo 2, a natureza deu para a gente contra os vermes, contra os parasitas, e é responsável por alergias. A do tipo 3 são neutrófilos e fagócitos, células que engolem micro-organismos ou antígenos, e elas mais para micoses. Então, essa imunidade inata ela é fundamental. Além dessa, no decorrer da vida, nós vamos ter uma imunidade que nós adquirimos, que é chamada adaptativa. E aí, também, nós vamos, dependendo do ambiente onde a gente vive, de como nós vivemos, nós vamos ter uma imunidade que fica desenvolvida. E podemos ter uma imunidade natural. Por exemplo, alguém que teve sarampo vai ter uma imunidade que teve a doença natural. Certo. Mas tem a imunidade pelas vacinas. E é muito importante isso. E isso é significativo porque sabe-se que a imunidade natural pelo Covid-19 não é tão adequada e não perdura tanto tempo como a imunidade que virá com as vacinas. Então, nós podemos ter essa imunidade adquirida, adaptativa, pelas doenças que a gente tem, pelas vacinações. Né? Bom, então, temos a inata e a adaptativa. Agora, voltando à sua pergunta, como nós estamos vendo esse problema atual? Nós estamos vendo o 7º coronavírus. Existem 4 coronavírus que são chamados benignos, que dão 20% dos resfriados. Existiu na China, que veio também do morcego, em 2002, SARS-CoV-1. Depois veio lá no Oriente Médio, o intermediário era camelos, aí tinha o MERS. E agora nós temos o SARS-CoV-2. E esse é um vírus que tem mais capacidade de infectar o ser humano que o vírus da influenza, que deu a chamada febre espanhola. Então, pelo que eu estive lendo, mais infectante que o vírus corona é o vírus do sarampo. Mas o coronavírus, esse novo coronavírus que nós estamos falando, ele é mais infectante que aquele que foi uma tragédia em 1918. 17 e 18, né? Que foi a gripe espanhola. Verdade, que não tem a nada gripe com espanhola Espanha. que devastou muitos países na Europa, principalmente. Isso, durante a Guerra Mundial, Primeira Guerra. E não tem nada a ver com Espanha, porque surgiu em Kansas. Pois não tem nada a ver. Mas então, como eu estou vendo de maneira assim, preocupante, né? Porque, por exemplo, se você me perguntasse assim,
como é que a gente vai fortalecer o nosso sistema imune? Eu ia perguntar isso mesmo. Eu ia Então, perguntar. vamos lá. Eu ia responder, em outra ocasião, como qualquer médico, em qualquer especialidade, ia responder. Como? Uma boa alimentação, boa hidratação, fazer exercício, uma boa noite de sono, pegar um pouquinho estresse. de sol, vitamina D. Não é? Bom, mas agora, veja só, não adianta, você pode ser um grande atleta, pode estar magro, pode estar bem alimentado, e se você não tomar todas essas precauções, todo mundo sabe, isolamento, máscara, lavar as mãos, álcool gel, você vai ter o Covid, e com muita facilidade. E pode evoluir bem, pode evoluir mal. Esse evoluir bem, evoluir mal, depende de vários fatores, né? Das chamadas comorbidades. Se a pessoa tem diabetes, é ruim, doença cardíaca, pressão alta, se fumou, se fuma, se tem doença renal, se tem câncer, se faz quimioterapia. Hoje em dia, demência, mongolismo também entram. E a idade. Então, o que eu quero trazer da idade é o seguinte: todos nós queremos envelhecer bem. Mas no envelhecimento vão aparecendo sinais do envelhecimento. O cabelo fica branco, a artéria fica mais calcificada, começa a aparecer uma catarata. Tudo faz parte do envelhecimento. E o sistema imunológico também envelhece. Também envelhece, né? Também envelhece. Então, o que acontece? Essa é aquela imunidade inata com que a gente nasceu, que é robusta nas crianças, ela já vai ficando deficiente com o passar do tempo. E a adaptativa já não responde tão bem. Todos nós sabemos, antes da pandemia, que os indivíduos idosos acabavam morrendo, mesmo tomando vacinas contra a pneumonia, de pneumonias, de infecções, porque esse sistema imunológico envelheceu, não é? Então, só que agora nós estamos lidando com um vírus e que nós temos, esse novo vírus está nos ensinando muita coisa nova, né, do ponto de vista imunológico. E o que eu também queria trazer, que eu acho que é importante, mas aí eu não sei se eu continuo falando ou você quer me perguntar. Eu quero perguntar algumas coisas. Então, Por exemplo, você falou que o sistema imunológico envelhece, né? E que não adianta você ter um bom preparo físico, fazer tudo direitinho, porque esse vírus ele ataca mesmo você tendo essa condição boa, se você não usar a máscara. Tudo bem, se não lavar a mão. Mas é uma coisa que deixa todo mundo perplexo, é a velocidade que o vírus avança e como as pessoas que estão bem, jovens, até atletas, às vezes têm um vírus de uma maneira muito dramática e outros que você espera que não. Eu, por exemplo, tenho uma mãe de 90 anos. Ela teve coronavírus e ela saiu bem do coronavírus. E eu tenho conhecido pessoas que têm mães idosas ou pais idosos que tiveram e saíram bem. E a gente vê, às vezes, pessoas muito mais jovens que não têm comorbidade e que acabam tendo problemas muito mais graves. Como é que a gente pode entender isso, Mário? Bom, essa pergunta é muito boa. Vamos ver como eu posso tentar responder o que ainda não se sabe ao certo. Bom, nós procuramos entender nas doenças aquilo que torna o indivíduo suscetível ou resistente, né? E aí vem a parte da genética. É isso que eu queria trazer. Antigamente, Márcia, nós médicos, a gente olhava muito, era o corpo, os sinais e sintomas. Depois avançou para olhar os mecanismos, os marcadores biológicos, aí vem tantos exames que a gente faz. E depois, o que era futuro se tornou presente, já de procurar ver a causa disso. E aonde que tem susceptibilidade ou resistência genética para as doenças, em que você tem ou muita proteína ou pouca proteína, uma proteína errada, etc, etc. Então, tem um conceito que se chama epigenética. O que é epigenética? É a interação entre a genética
que o indivíduo herdou, da qual ele não tem controle. Tá? Uhum. E, além disso, o meio ambiente dele. Então, eu queria dar um exemplo, porque eu não queria ficar muito técnico. Imunologia Claro. parece aquela sopa que tem aquelas letrinhas, tudo. Sopa de letrinha, né? A, B, C, beta, alfa. Imagino, né, Mário? Imagino. Então, vamos dar um exemplo. Vamos Uhum. dizer que o indivíduo ele está pegando um avião em Congonhas, ponte aérea, para chegar em Santos Dumont. Okay? Aí o avião vai pousar, ele olha pela janela, 7h15 da noite, está anoitecendo, tem algumas luzes acesas. Né? Então ele achou, pô, bacana o Rio de Janeiro, luzes e tal. Vamos dizer que 2 semanas depois, ele pega o mesmo avião, só que ele chega no Rio de Janeiro 10 da noite. Ele olha, a mesma cidade está cheio de luzes. Aumentou o número de luzes da cidade? Não. Quer dizer, tinha sempre aquelas mesmas luzes. Essas luzes são genes, tá? Só que, por circunstância do anoitecer, algumas luzes acenderam mais. E no entardecer, algumas luzes estavam apagadas. Então, nós temos genes silenciosos que podem ser ativados, e podem ser ativados por circunstâncias do meio ambiente. Isso ocorre, médico e advogado fala difícil, metilações que ocorrem. Então, o que ocorre? É que você ativa certos genes, estavam silenciosos. Bom, então, isso nós temos a possibilidade, pelo meio ambiente, também de ajudar a imunidade, ou prejudicar, dependendo se o indivíduo tem certos vícios e que faz mal ao organismo. Então, na epigenética, nós temos esses fatores da interação do que a pessoa nasce e com o meio ambiente. Então, a mamãe, 90 anos, tem bons genes. Você é feliz que recebeu dela bons genes. E provavelmente teve uma vida regrada. Né? Alguns fogem à regra. Churchill, por exemplo, bebia muito uísque e fumava charuto. Ele é exceção. Ele é exceção. Mas o que eu quero trazer é sobre a tua pergunta, dois trabalhos que saíram e foram importantes. Um deles foi feito em Nova York, pela Rockefeller University, e esse trabalho mostrou que no estado de Nova York, 3,5% dos adultos não produziam interferon daquele tipo 1 da imunidade inata adequado. Não produziam. Não. Aí nós vamos falar, 3,5 não é nada. 3,5 não é nada. 3,5 é 35 pessoas em 1.000. Aí já chama atenção. Já chama atenção. Bom, agora, e por que isso? Porque tinham certas mutações. Então, essas pessoas de certas famílias não têm capacidade de lidar bem com o vírus. Essas que têm o Zika com Covid, casos críticos, casos graves ou óbitos. Bom, então, a genética explicaria, desculpe, a genética explicaria esses casos mais graves. A genética pode explicar muita coisa. Né? É que nós ainda não conseguimos explicar tudo da genética. Mas o que eu queria também trazer é outra coisa também que é importante, está sendo estudada no momento. Se chama polimorfismo. Né? Então, vou tentar explicar isso de uma maneira simples. Tem uma sigla em inglês que é SNP, mas o que seria isso em português? Seria o seguinte, um polimorfismo, um erro que existe numa base purina do DNA de uma única. Então, vou explicar o seguinte. Todo mundo tem uma ideia do DNA como aquela dupla hélice entrelaçada, em que uma base se conecta com a outra. Então, tem uma base que a letra começa com A e outra que começa com T. A tem que se conectar com T. Outra, C tem que se conectar com G. Então, A, T, C, G, e aí tem a sequência, e disso sai RNA, e disso sai proteínas. Bom, o que acontece é que e não é infrequente, é que tem erros em que, em vez de A se conectar com T, A se conectou com G. E aí? Conectando, isso é um polimorfismo. Felizmente, esses erros ocorrem sempre.
felizmente, na maioria das vezes, isso não é importante. Não é importante. Mas acontece que, em alguns casos, dependendo da proximidade de outros genes, quando tem esses erros, aí pode ser ruim, pode facilitar doenças, inclusive neoplásicas. Então, o que está se vendo também é que certas pessoas, polimorfismos, podem facilitar um quadro mais perigoso da infecção. Então, em resumo, o que eu quero trazer é o seguinte: tem a genética adquirida, tem a influência do meio ambiente, tem os erros que ocorrem e tem muita coisa que a gente não sabe, né? Eu estou aqui me lembrando, acho que foi Sócrates que falou, só sei que nada sei. Não sei. Não é verdade? É verdade. Agora, doutor Mário, o seguinte, e a gente tem como identificar ou mapear se a gente está dentro desses erros genéticos, desse poliformismo? Isso é um exame complicado? Isso é algo que a gente pode prever que possa acontecer de uma forma mais ampla ou não? Bom, isso está em andamento, né? Eu tive contato com um imunogeneticista conhecido em Curitiba, que fez uma boa formação também em Nova York, e ele estava procurando ver como é que no Brasil a gente podia ver isso, né? E eu acredito que trabalhos vão surgir. A preocupação maior no momento não é nem dar medicamentos, na verdade é a vacinação, né? Isso. É aí que nós temos que focar, né? Quer dizer, para fazer eu diria que a prevenção maior da doença vai ser pela imunização, pelas vacinas, né? Falando nas vacinas, doutor Mário, a gente tem ouvido falar, o senhor está mais por dentro do que ninguém sobre isso, das vacinas que estão para chegar no Brasil, mas a gente está vendo vacinações, né, já em outros países, como justamente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. E surgem aquelas especulações, até algumas fake news, dizendo que as vacinas trazem problemas muito graves, né? Somente alergias. Tem gente aqui já perguntando sobre choque anafilático. O que a gente pode saber em relação a isso e o que se pode prevenir em relação a isso? É verdade, essas alergias podem ser dramáticas, graves também? Bom, vamos lá. Eu diria que o mais importante no momento é a vacinação, né? Se nós formos ver, por exemplo, da vacina Pfizer, e a vacina Pfizer-BioNTech, ela já foi administrada na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, mais de 1 milhão de pessoas. Tivemos 6 episódios de anafilaxia, 6 episódios de alergia grave. 6 episódios. Então, e dar uma pequena explicação do que é anafilaxia. Anafilaxia é uma reação grave, rápida, que pode matar o indivíduo e que geralmente tem uma causa alérgica, às vezes tem uma causa imunológica. Então, às vezes é um alimento, às vezes a pessoa alérgica a camarão comeu camarão, ou a pessoa alérgica à penicilina tomou penicilina, ou é a látex, teve contato com látex, etc. Bom, mas acontece que as vacinas, elas são estranhas ao organismo. E muito importante que dentro delas tem componentes chamados excipientes que podem causar reações. Agora, se nós vemos o seguinte, se 100 mil pessoas morrem por dia do Covid, se ocorreu com mais de 1 milhão 6 reações alérgicas graves, que ninguém morreu, Isso é importante. Então, se a gente pensar, como o médico sempre pensa, risco-benefício, não tem dúvida que o benefício ultrapassa. Matemáticos fizeram um cálculo qual é o risco com vacinação para ter uma reação anafilática. 1 em 1 milhão. Olha só. Então, não é tão perigoso. Mas, respondendo agora a sua pergunta, foi muito boa, porque há 30 minutos eu acabei de receber uma novidade, um posicionamento da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia sobre a vacina Pfizer
e também falando sobre a vacina da Moderna, que também foi aprovada pelo FDA. Então, a Pfizer-BioNTech, o que eles dizem, e essa é uma mensagem que acabou de chegar, saiu do forno agora. Importantíssimo. Saiu agora, que é o seguinte: uma pessoa que tenha feito a vacina Pfizer-BioNTech e tenha tido essa anafilaxia, tá? Que a anafilaxia pode fechar a garganta, se chama edema de glote, a pressão pode cair, teve um quadro grave, é contraindicada a readministração. Essa pessoa, esse indivíduo não pode receber a segunda dose. Segunda dose. Não pode. Está proibido. Tá? Então, isso a Pfizer botou agora na bula dela. Então, quem teve uma reação alérgica grave, anafilaxia, na primeira dose, está proibido de fazer a segunda. Não. Agora, o que eu achei interessante da recomendação é o seguinte: quem já teve anafilaxia por administração na veia venosa, subcutânea ou intramuscular, com outras vacinas, porque outras vacinas também podem causar. Claro. Vou entrar depois para explicar como. E com outras vacinas, ou com medicamentos, ou que tiveram história de anafilaxia, não fica contraindicado, não. Não? Não fica. Pode então, tomar. Aí eles fazem o seguinte: a contraindicação é a reação anafilática inicial. Aí não pode fazer a segunda dose. Agora, se teve anafilaxia, uma história de anafilaxia com outras medicações que foram administradas, esse indivíduo, nesse ambiente, tem que tomar todas as precauções. Então, tem que haver uma precaução. Não é contraindicado, mas tem que haver as precauções. No meu entender, como alergista, a precaução é você ter uma equipe ali que sabe tratar uma anafilaxia, que tem adrenalina autoinjetora, que tem epinefrina, porque essa injeção de epinefrina, ela reverte, muitas vezes você precisa mais uma, ela reverte os casos de anafilaxia. Então, você veja, por uma coisa muito rara, em que uma injeção de adrenalina reverte, você não tomar a vacina por um vírus que pode te matar, e não vai reverter com nada, porque, na verdade, não tem nenhum medicamento ainda que ele é profilático aprovado. E a única coisa que ajudou mesmo foi a dexametasona, que é um corticoide, e anticoagulante em casos graves ou casos críticos. Agora, o que também... Então, isso eu achei interessante. E outra mensagem é a seguinte: veja só, alergias são comuns. 10% da população tem asma, 20% da população tem rinite, 30% da população tem alguma alergia a alguma coisa, a um medicamento, a um cosmético, etc. Então, praticamente 1/3 tem alguma história de atopia, de alergia. Bom, então, o que também ficou estabelecido, e essa academia é a principal academia americana, mas já é considerada internacional, do mundo. Ela diz o seguinte, que a pessoa que tem uma alergia a alimento, uma pessoa que tem alergia a medicamento, a pessoa que tem asma, a pessoa que tem rinite, a pessoa que tem alergia a látex, ela não tem que evitar a vacina, não tem que ter medo da vacina. E, além do mais, uma coisa interessante, que alguns pacientes que receberam, por exemplo, a vacina e não tiveram anafilaxia, e tiveram apenas uma urticária, uma coceira, a urticária não contraindica tomar a segunda dose. Então, você também pode tomar a segunda dose. Olha, Mário, você esclareceu muitas dúvidas aqui falando sobre isso. E eu queria lhe perguntar mais uma. Tá. Oi? Então, não esquece que você vai me perguntar, porque eu esqueci de falar uma coisa importante. O que todo mundo está achando, tá? Mas ainda não está definitivamente provado. Tem grupos de trabalho. O que na vacina é que está dando essa anafilaxia? Pois é, o que está dando esse problema? Porque não é a técnica em si, né? É algo que o senhor... Tudo indica que é o que se chama
polietileno-glicol, PEG. E ele é muito usado na indústria farmacêutica, em remédios, em vacinas, cosméticos, para que a substância que está sendo administrada ela dure mais. Então, esse polietileno-glicol, PEG, tudo indica que é ele que está causando essa anafilaxia, porque já tem trabalhos mostrando, e não é de hoje, já de 2019, também nessa revista principal da especialidade, mostrando que tinha um anticorpo alérgico IgE para esse PEG. Então, é isso que se está pensando, que é um excipiente, né? E ele tem vacinas. Agora, o que nós vamos ver quais que vão ser as vacinas mais seguras ou mais eficazes, etc. Pois é, com relação às vacinas serem totalmente diferentes, né, Mário? Porque essa é com RNA, não é isso? Então, vamos lá. As diferenças das vacinas. Isso, perfeito, perfeito. Márcia, as vacinas americanas, a Moderna, a Pfizer, BioNTech, elas usam uma tecnologia nova que eu acho espetacular, que é a plataforma de mRNA, de RNA mensageiro. Então, por que eu acho muito interessante? Mas não é que isso surgiu já agora, não. Isso já vem estudado, a aplicação foi agora. É que ela faz um bypass do genoma, ela não mexe com o teu DNA. Isso que as pessoas estão com medo, que mexa com o DNA, Mário. Não, ela não mexe com o DNA. Ela faz um bypass. Então, o que acontece? Esse RNA mensageiro, RNA do próprio coronavírus, ele já vai induzir a produção dessa proteína S de spike spícula, que se conecta aos receptores para ACE2 para entrar dentro da célula e infectar. Então, essa que seria realmente o grande avanço. Tá? Esse é o grande avanço. Agora, nós temos uma vacina que está sendo estudada pelo Butantan, chamada chinesa, Sinovac, Coronavac, que ela usa já uma tecnologia já conhecida, que é do vírus inativado. Né? Certo. Então, ele não vai... Mas esse vírus inativado, ele tem várias proteínas, não só essa, e ele vai estimular o organismo, então, a ter a sua resposta de imunidade. Né? O ponto é que nós temos que aguardar o dossiê que vem, que ainda não veio para a Anvisa, né, sobre eficácia e segurança. Né? E pelo que nós vemos, é superior a 90%. Mas eu queria também trazer um dado que eu acho interessante. Eu assisti uma entrevista com Anthony Fauci, lá do Instituto Nacional de Saúde, NIH, lá dos Estados Unidos. Só para dizer aqui que o Anthony Fauci é o homem que está à frente do combate do coronavírus nos Estados Unidos, certo? Isso, perfeito. E ele está nos... É o médico. Médico, isso. Ele está no... eu já tive contatos anteriores com ele. É uma pessoa genial, ele. E o interessante é o seguinte, que na pergunta para o Anthony Fauci foi a seguinte, e essas vacinas inativadas que a gente toma para a gripe, a gente recomenda que tome? Ele falou sim. Aí ele falou o seguinte para o repórter, falou o seguinte, você sabe a partir de quanto é que uma vacina é eficaz? Aí o repórter falou assim, acho que 100%, 90% falou assim, acima de 50% é aceito. Aí ele falou, essa vacina que a gente faz para influenza, Anthony Fauci falou, ela 57% de Olha. 57%. Então, agora, o que a gente está vendo é que essas vacinas, se a gente for ver a da Pfizer, 95%, a da Moderna, 94,5%, mais de 90%, acho que 92% para a chamada chinesa. A Sputnik, então, nós temos que aguardar mais dados sobre ela. A vacina da AstraZeneca,
com as 2 doses espaçadas que ocorreram de 28 dias, então foi 62% de eficácia. Mas quando, por um erro que existiu no ensaio, se deu a segunda dose à metade, foi para 90%. Então, talvez ela vai ser a primeira dose completa e a segunda pela metade, não é? Agora, o que eu também estou muito animado, é com a da Janssen, da Johnson Johnson. Da Johnson Johnson. Porque uma ela dose só, né? Uma dose. E que você mantém na refrigeração. E que está sendo estudada no mundo inteiro, no Brasil e no Rio de Janeiro também. E há previsão de que ela entre no Brasil no segundo semestre, né? Agora, se nós formos ver essas vacinas, como essa que eu falei agora, da Johnson Johnson, a vacina da AstraZeneca, né? A Sputnik, elas usam um vetor viral, um adenovírus, um vírus chamado benigno do macaco, que ele não prolifera tanto. E ele leva porções do DNA do vírus e que vão estimular o organismo a produzir as defesas. E não sei se agora ou depois eu queria falar sobre essas defesas, porque tem muita gente pensando errado sobre as defesas. Não, vamos falar agora, Mário. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as defesas. Sobre as defesas, tá. Então, eu não vou entrar nos mecanismos, porque aí vai ficar complicado. Eu vou tentar dizer o seguinte. Por exemplo, eu vou tentar mostrar assim, didaticamente, defesa humoral e defesa celular. Humoral é de que está circulando, celular de células, ok? Bom, okay. Então vamos lá. Quando esse vírus, ele estimula uns linfócitos chamados B de Brasil, aí você produz imunoglobulinas, anticorpos. Aí tem IgE, que é o anticorpo alérgico, IgG, IgA, IgM. Na fase aguda, durante a primeira semana do alarme, e quando você pede sorologia para infecções, não precisa ser viral, pode ser bacteriana, até de protozoário. Quando você tem um aumento da IgM, é o aqui e agora, é a fase aguda. Tá? Bom, depois mas ela não é tão eficaz. Tá? Aí, a partir de 3 semanas depois, até 4, você vai ter a produção da IgG. Tá? E você tem IgA também. IgA e IgG são neutralizantes. A IgA, ela protege mucosa. Mucosa nasal, mucosa oral, mucosa brônquica, mucosa intestinal. Então, uma pessoa que teve Covid, depois da 3ª semana, ela dosa IgG e deu mais que deu 10. E tô ótima, porque eu tô cheio de defesa. Tô imunizada. Tô imunizada. Aí que não é, tem um negócio que diz que o diabo mora nos detalhes. Os detalhes, verdade. Aí, então, vamos lá. O que eu quero trazer? Olha que coisa que nós aprendemos. Vou falar sobre 2 doenças do IgG. Tem uma doença chamada agama-globulinemia. O indivíduo nasceu, e é um erro inato, ele não produz IgG. Tá? Não produz? Não. Por isso tem gente que teve Covid, faz exame e está sempre sem IgG. Mas esse indivíduo que nasceu, que tem A-gama, A quer dizer não, né? A é um prefixo não, né? A-gama-globulinemia, enfim, não tem. Então, para esse indivíduo estar vivo, esse bebê que nasceu, essa criança, ele vai precisar receber gama-globulina venosa, gama-globulina subcutânea, etc. Bom, o que você esperaria que aconteceria com essas crianças que têm a gama-globulinemia e pegassem Covid? Maior tragédia, não tem defesa, não é? O que a literatura médica mostrou? Olha que interessante. Que esses indivíduos com a gama-globulinemia tinham um curso relativamente benigno e comparado à comunidade. Então, se a gente usar a nossa inteligência, não precisa ser imunologista, basta ver. Então é o seguinte, a IgG sozinha não é importante.
talvez mais importante é outra coisa que eu vou falar então depois. Tem uma outra doença, que é o seguinte, dá até um pouco mais em mulheres, que se chama imunodeficiência comum variável, em que, por razões que a medicina desconhece, o indivíduo ele produz a IgG baixa, tem pouca IgG. Ele também, para não ter pneumonia, sinusite, cistite, infecções urinárias, ele precisa tomar gama-globulinemia. Esse grupo também, que tem baixa de IgG, também se comportou bem com o Covid. Mas que coisa incrível! Não é que não tem exceções. Teve um caso que uma pessoa faleceu. Mas estou querendo dizer que não houve nenhuma tragédia. Então, a gente conclui que tem uma outra parte da imunidade que é tão ou mais importante que o IgG, que é a celular, que são dos linfócitos, os linfócitos T, né? T de tatu, linfócitos T. Então, eu queria chamar a atenção para 2 tipos de linfócitos que ajudam muito. Tem um linfócito que ele é chamado citotóxico, ele é tóxico para as células. Ele vai lá e destrói o vírus. Tá? Tem um outro que tem eu falei que a imunologia é cheia de letras, que é o NK, que vem do inglês, quer dizer matador natural, natural killer, matador natural. Ele também vai lá e mata o vírus. Então, o que é importante é não ficar confiando na IgG. E outra coisa, se for acompanhando, com o passar do tempo, essa IgG vai diminuindo. Então, essas crianças que eu trouxe, que tinham a gama-globulinemia, ou as pessoas que tinham baixa da IgG, eles não tiveram um quadro dramático porque teve uma outra área da imunidade que funcionou. Mas não quer dizer que uma coisa exclui a outra. O ideal é sempre a imunidade é com um network. Tem uma molécula que estimula, outra que inibe, uma que faz várias coisas, outras que não. Realmente isso pode explicar. E aí, voltando, é isso. Por que um indivíduo, você tem um marido entubado e mal, e a mulher que conviveu, que não pegou dele, não tem nada? Então, é porque a imunidade dela, no caso, desse caso ilustrado, ela foi mais eficaz, né? Ou a carga viral foi menor, ou se a carga viral fosse a mesma, ela tem um sistema de defesa adequado para não adoecer, né? Quer dizer que depende do sistema celular também, né? A pessoa pode ter uma defesa celular mais robusta. Isso. E isso a gente só entende geneticamente. Não, a genética está atrás de tudo, né? A genética está atrás de tudo. Agora, com relação às crianças, porque eu estou vendo algumas notícias que o STF vai obrigar que as crianças sejam vacinadas, que os pais que não vacinarem, está saindo isso muito na mídia. Por que obrigar a criança a ser vacinada se a gente não tem, pelo menos porque eu nunca vi, nenhum estudo dessas vacinas falando abaixo de 16 anos? Bom, você colocou algo muito importante, muito moderno, muito presente, que é o seguinte: não se estudaram as crianças e não se estudaram as mulheres gestantes nem as mulheres que estão amamentando. Tá? Em relação às crianças, é porque há um desconhecimento. Então, quer dizer, eu estou aqui me lembrando, quer dizer, o médico sempre pensa assim, primeiro não fazer o mal, né? E também, na dúvida, se abster, né? Tem expressões de latim, eu não vou repetir, que a gente falava na faculdade. Bom, então, o ponto aqui é o seguinte, então você desconhece, mas já tem uma assertiva que mesmo que as mulheres gestantes e as mulheres que amamentam não foram testadas, elas podem fazer, sim, a vacina. Isso nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer, podem fazer. Só que tem que esclarecer que a vacina não foi testada com a segurança. Então, é difícil isso, fazer, né? Mas não é proibido.
Não é proibido, mas também o que eu vi é que a pessoa tem que assinar, tem que entender que tem um termo de responsabilidade que ela sabe que ela não foi testado, né? Eu já acho isso meio Isso aqui perigoso. acho que vai ser mais para o Brasil. Isso aqui É. vai ser para o Brasil. Não é universal, né? Uhum. O que me preocupa é uma estatística que eu li semana passada Sei. de que 46% dos americanos se recusam a tomar vacina. Olha só. Né? Então, Mas isso já não é uma coisa antiga deles lá, que eles estão se recusando a se vacinar já tem muitos anos? mas não é só deles. Também aqui nós vamos ver. No Brasil, não sei qual é a estatística, mas também não é pequeno o número de pessoas que não vão se vacinar. Mas em relação à vacinação, quando você se vacina, você ajuda o próximo. Por Claro, a quê? coletividade, né? Claro. Coletividade. E por quê? Olha só, por exemplo, naquela pandemia de março, que tinha aquelas catástrofes europeias lá no norte da Itália, em Madrid e tal, o que se via? Essa imunidade de rebanho, que era natural, era 5%, 10%, alguns lugares 20%, não passava disso. É. Isso não ajuda nada, não Nada. ajuda nada. Você precisa, para erradicar, fazer o que foi feito com a poliomielite, vacina da Uhum. polio, não é? Então, a Claro. varíola, você erradicou a varíola. Então você tem que imunizar 65% a 70% da população, senão o vírus não vai embora. E se você conseguir 80%, aí é uma festança, né? Então, briga por 80%, se conseguir Uns 65%, 60% já 70%, está tá bom. bom. Tá bom. Agora, Aí, fala. uma pergunta: quem teve Covid precisa se vacinar? Com certeza. Com certeza. Deve se vacinar. Mesmo Tá? quem já teve? Quem já teve deve se vacinar. Por quê? Porque se sabe que a imunidade natural ela é efêmera e ela não é tão eficaz como aquela que é pela vacinação. A vacinação ela vai dar uma imunização adequada. Então, essa pergunta eu posso te responder com mais, por exemplo, segurança, né? Que quem já teve Covid deve fazer, né? Isso Agora, aí. eu estou vendo aqui, Mário, que tem pessoas perguntando a gripe espanhola, como é que ela acabou, se ela foi tão devastadora e não tinha Foi. vacina? Bom, tudo tem um início, um meio e um fim, né? E nas pandemias isso também ocorre, né? Não tinha vacinação naquela época e depois de um certo tempo o vírus vai perdendo a sua infectibilidade, a sua capacidade de causar infecção. E aí eu quero voltar, aproveitar o gancho e voltar à tua primeira pergunta, de Exatamente, Londres. De é Londres. exatamente é isso De que eu Londres. queria voltar para ela. Então, ela é atual. O que ocorre? Desde setembro, lá em Londres, eles já estavam vendo que tinha uma mutação, não é de agora, já tinha, desde setembro, essa mutação, já tinha lá. Mas só que não era, as pessoas que tinham coronavírus com essa mutação era um grupo pequeno, chegava a 20%. Tinha também, eles escreveram isso na Austrália também. O que ocorreu e isso é novidade também, é que começaram a ver no sudeste do Reino Unido que começou a ter muito mais do que os epidemiologistas estavam esperando, muito mais. Aí resolveram estudar esse genoma e viram que era essa mutação. E o que acontece com essa mutação? Essa mutação ela tornou o vírus 70% mais infectante. 70%. Mas não necessariamente esse vírus mais infectante é mais letal. Tá? Isso a gente não sabe. Agora, o que ocorreu hoje lá na Europa é um pânico geral. É a pior coisa hoje em dia sem querer sair da Inglaterra, porque ninguém vai te deixar sair da Inglaterra. A próprio Londres fecharam as estradas e as ferrovias, você não sai, porque
o número de pessoas infectadas com essa mutação é muito grande. Então, tem-se medo que isso se espalhe mais pelo resto do mundo. Agora, uma coisa também que eu queria trazer, que é interessante, é o seguinte: por que o vírus sofre mutação? Então, vamos lá. Pois é, Então, por vamos quê? lá. Então, mas não é só ele, os outros. Os Por outros quê? também sofrem, né? Mas Só. demora para ter essa mutação, ou é tão rápido assim? Não, demora para você, às vezes, detectar. Mas geralmente é com o passar do tempo. Mas o que é? Se o vírus. O que o vírus quer? Ele quer se multiplicar. Ele quer estar vivo, multiplicar. A vida do vírus é multiplicação. Tá? É isso que ele quer. Se ele matar o hospedeiro, é mau negócio para ele, porque ele vai morrer também. Tá? Então, não é legal para o vírus que ele mate o hospedeiro. Ele quer usar o hospedeiro como uma fábrica de vírus. Tá? Parece uma ficção científica isso, né? Então, como é que ele faz? Ele começa a ver. Estou tentando explicar de uma maneira Então mais. tá ótimo essa explicação. Então, ele vai se disfarçando. Tá? Ele bota um óculos, ele bota um bigode, ele pinta o cabelo de louro. Tá? Então, ele vai se escondendo das defesas imunológicas para ele continuar infectando. E isso é o que o vírus vai fazendo, todos, da influenza. Por isso que você tem que fazer a vacina da gripe todo ano, porque tem mutações. Então, a mutação o vírus, ele vai mudando, mutação é que mudou, ele vai mudando a conformação espacial, a distribuição de certas proteínas para tentar fugir da defesa imunológica do indivíduo, para ele continuar vivo e proliferando, entendeu? Mas o que acontece? É um tiro no pé dele, porque, embora com isso ele possa ser mais infectante, como, por exemplo, o corona, tá? Com essa mutação de Londres, embora ele mais infectante, ele perde também a sua capacidade de causar tanto a sua periculosidade, né? Então, de Certo. repente, muitas das mutações elas acabam desfavorecendo o próprio vírus em termos de sua própria defesa, né? E essas vacinas podem servir para essa mutação de vírus ou não? Excelente. Márcia, poxa, você está fazendo todas as perguntas que ocorreram hoje na literatura médica internacional. É muito importante isso que você falou. Quer dizer, os cientistas, eu vi testemunho de um grande virologista inglês, porque o grande problema está na Inglaterra, por enquanto, e de um americano. Tá? E os dois foram concordantes que tudo indica que não vai ter uma alteração da conformação da proteína S, que é para isso que a gente toma vacina, de maneira que eles acreditam que as vacinas vão funcionar também para as mutações. Né? Então, é testemunho de 2 virologistas conhecidos. Mas isso é palpite, né? E tomara que eles tenham razão. Só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá isso. Agora, Mas acredita-se que as vacinas vão funcionar também para as mutações. e com relação a tomar a vacina, quer dizer, você já explicou que a gente, mesmo quem já teve, deve tomar a vacina. Com certeza. Com certeza. Os grupos de risco, certamente. As crianças não têm estudo sobre isso ainda, né, Mário? Isso. As Aí, crianças, eu acho que não precisavam se pensar nisso agora, né? Não é isso mesmo? então, como elas, as crianças, não são um grupo de risco tão grande, né, elas estão sendo deixadas de lado. Mas existe uma doença que a gente traduzindo do inglês, quer dizer, multi-associado ao Covid,
e isso foi descrito em Nova York, em crianças até adolescentes, e que dá uma inflamação geral no coração, nos rins, é horrível e é muito perigosa. E é uma reação imunológica exagerada. E isso em certas crianças, mas isso é a minoria. Isso é raro. 5 anos, depois os que têm mais de 65 anos. E assim a gente vai. As pessoas que têm comorbidade, né? Então, são as pessoas que nós temos que cuidar, dar preferência. Mas eu acredito claro, tem que que nós vamos ter que conviver com o coronavírus por muitos anos. Já acredito que vai ter revacinações, provavelmente, anuais, né? Quer dizer que o uso da máscara vai ser parte da nossa cultura. Pelo menos, Márcia, em 2021, acredito que sim. Quem sabe em 2022 já não seja tão preciso. Então, mas eu aposto muito nessas vacinas. Eu acho que as vacinas vão ser boas. E eu diria uma mensagem para o brasileiro. Qual a mensagem seria? A seguinte: qual é a vacina que eu devo tomar? Pois é. Você deve tomar a vacina que surgir primeiro na sua cidade. Primeira que surgiu, você toma. Né? Depois de algum tempo, só o tempo dirá, nós vamos ver que vacina foi melhor para o idoso, que vacina pode ter sido melhor para o indivíduo de uma etnia diferente, né? Para o asiático, para o afro-americano, para o caucasiano branco. Então, para pessoas que têm comorbidades. Então, nós vamos poder fazer uma análise retrospectiva, né, para ver qual é a que a gente vai... Quando a gente poder escolher. Agora, a gente tem que ter a sorte de ter a vacina e fazer a vacina, né? E fazer a vacina e ajudar a si mesmo e ajudar a comunidade, né? Olha, eu quero agradecer demais, esclarecedora. Foi, assim, importantíssimo a gente poder ouvir você falar sobre tudo isso com tanta clareza, objetividade e mente científica, né? Isso que eu realmente te agradeço muito. Foi uma belíssima live e eu tenho certeza que para muita gente foi assim algo de tirar dúvidas e acalmar também, porque a gente tem que entender a situação e saber o que fazer para poder, né, proteger a nós mesmos, né, e a coletividade. Muito obrigada. Eu que agradeço e desejo que a população brasileira, a população mundial, consiga vencer essa pandemia e que ela fique para a história dos nossos bisnetos. Pois é, com certeza. Muito obrigado, doutor Mário Geller, pela sua brilhante live aqui com a gente. Muito obrigada. Prazer, prazer. Gente, olha que maravilha de live do doutor Mário Geller, que deu aqui uma aula para todos nós de como a gente tem que agir, do que é, para a gente entender toda a situação imunológica, das alergias. Eu tenho, assim, muita gratidão, porque eu acho que foi uma live muito importante. Espero que seja muito esclarecedora para vocês também. Uma boa noite e a gente volta depois de novo aqui sempre, segunda, quarta e sexta, com as nossas lives, tá bom? Um abraço grande. Na próxima a gente tem aquela nossa 60 a mais com a Marceladeira, não esqueçam que a gente não pôde fazer da outra vez. Até lá, boa noite.